Agora é a vez do Ryzen 9950X e 9900X serem avaliados aqui no PC Facts. Dessa vez a gente consegue trazer os gráficos para vocês. Vamos comparar com o 14900KF, vamos comparar com o 7950X 3D em Game Mode ou não. O 14900KF vai estar em 7000 MHz contra também 6000 MHz para a gente ver qual que fica melhor em games, jogos, aplicações, temperatura, clock. A gente vai ver tudinho nesse breve vídeo que a gente vai trazer para vocês. Portanto, se inscrevam, deixem um like de vocês e vamos dar o espaço para o recado dos nossos patrocinadores. GVGMall.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124,00 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86,00 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255,00 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa, não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar diretamente com o benchmark 3D Mark Time Spy para CPU, tá? E a gente tem aí, em primeiro lugar, o Ryzen 9 9950X, tendo uma boa margem em relação ao 14900KF, e o KF em baseline também, tá? Isso aí já é com microcode mais recente e uma boa vantagem em relação ao 7950X 3D. O 9900X ele vem um pouquinho abaixo do 7950X 3D e é aquele processador que vai ficar ali com um relativo bom custo-benefício, mas que também não é o melhor processador que a AMD vai ter e que acaba não sendo um acréscimo muito bom. Vocês vão conseguir perceber ao longo do vídeo. 3D Mark Firestrike, aí nós já temos o 14900KF, tanto em baseline quanto em modo performance, com o novo microcode, sendo superior aos dois novos processadores da AMD topo de linha. O 9950X rende ali um pouquinho abaixo, mas também rende tanto o 9900X quanto o 9950X acima do 7950X 3D. A gente não tem o 7950X aqui, infelizmente, nós não temos nem o 14700K também. A gente gostaria de trazer esses processadores, mas o Kabum até vai mandar o 14700K pra gente. Muito obrigado pro Kabum para a gente poder continuar essa análise com um pouquinho mais de profundidade, principalmente falando sobre essa questão do microcode. Mas a gente gostaria de ter trazido eles para cá, mas não estão, mas tudo bem, vamos dar continuidade. O CPU Profile do 3D Mark em multithread, o 9950X foi o campeão. Pouca coisa realmente superior ao 14900KF e ao KF Baseline. O 7950X 3D fica ali praticamente empatado com o 9900X, mas é inferior ainda, tá? Mas são processadores, como eu estou falando, eles trazem alguma coisa de acréscimo em relação à geração passada, mas não fazem um salto ao ponto de eu dizer, se você tem um 14900KF, migra para o 9950X. Se você tem um 7950X 3D, migra para o 9950X. Eu não consigo dizer isso. Em single thread do 3D Mark CPU Profile, o 9900X, o 9700X, o 9950X estão ali no topo, superando o 14900KF. O baseline do 14900KF foi até melhor do que o modo performance, mas eu imagino porque ele mantém o processador mais frio e aí quando é um single core, né, um único núcleo, ele consegue um pouquinho mais de performance nesse caso. O 9600X fica ali colado mesmo no 14900KF. Agora vamos começar algumas aplicações propriamente ditas. E uma das coisas que o pessoal criticou bastante os Ryzen novos foi em relação à compressão de compressão. Ó, o 9950X ele ganha por pouquíssima coisa do 7950X 3D, que não é dos melhores em termos de workloads como esse. O 7950X normal deve ser até melhor. Então, eu não sei se o 9950X é uma evolução em termos de compressão do 7-zip em comparação a o que a gente já tinha na AMD. O 14900KF também não era lá grande coisa, mas está mantendo aí a performance que é mais ou menos esperada para ele. O 9900X já fica ali, não tenho o 14700K para poder comparar, para dizer para vocês onde que se colocaria, mas ele fica abaixo do 14900KF e fica acima, logicamente, do 9700X. Em descompressão, a vantagem é um pouquinho maior para o 9950X em relação ao 7950X 3D. Não sei se o bastante para dizer que é um salto geracional,
mas já é um tanto melhor do que o 14.900KF. O 9.900X ele já chega mais próximo do 14.900KF do que o 14.900KF chega do X3D. Cinebench 2024, a gente tem o Ryzen 9 9950X como o processador para esse tipo de workload, né? Com todos os núcleos devidamente carregados, memória. A gente tem aqui realmente um processador que está bem à frente do 14.900KF, saindo com 2.338. O meu 14.900KF já chegou a fazer 2.200, mas é naqueles perfis extremos em que a gente põe ali 320 watts por 320 watts. A Intel já não recomenda mais isso, ela já está pedindo 253, 253, e para isso, pelo menos aqui, o que acontece é isso. 2082 de Cinebench 2024 e 135 de single thread no baseline, 134 no performance, mesma coisa. Quando a gente está no baseline, parece que o processador, de uma maneira geral, está mais frio, ele consegue um tiquinho mais de single thread quando um único núcleo está ligado. O 9950X é o grande campeão, 140 pontos de single thread, mas novamente 5 pontos acima do 14.900K não parece ser algo que vai fazer você correr para comprar esse processador se você já tem um bom processador hoje. No Cinebench R23 meio que se repete, a gente tem um 9950X lá em cima, 42.000, não está de acordo com o que eu esperava e nem com o que a AMD demonstrou que seria a evolução desse processador nesse benchmark, mas é superior ao 14.900K, não é por muito. E o meu 14.900KF já chegou a bater 40.600 pontos, hoje está com 39.000 e pouco, mas porque não é esse perfil extremo, né? Então, de fato, a AMD não parece ter dado o salto que a gente esperava, o salto que ela mesma anunciou. Então fica um pouquinho complicado, um pouquinho, como é que a gente diz? É um pouquinho frustrante a gente ver que, teoricamente, o melhor processador da AMD que ela mais demorou a fazer e entregar, não tem muita evolução. No R23, interessantemente, o single thread do 14.900KF consegue vencer o 9950X, o 9700X e o 9900X. Realmente tá bem melhor do que o 7950X 3D, mas ele tem um 3D cache, então o single core dele perde um pouquinho por falta de clock, porque ele é muito sensível à temperatura, mas ao mesmo tempo não ganhou nem do que tem na concorrência, cara. Em CPU-Z, o 9950X ganha por uma pequena margem ali do nosso amigo 14.900KF. O 9900X fica ainda abaixo do 7950X 3D, o que normalmente eu gosto de recomendar como salto geracional é que um processador de um nível mais baixo alcance o do nível mais alto da geração passada. Isso não aconteceu aqui, não aconteceu com o CPU-Z, não aconteceu em outros benchmarks, alguns poucos acontece, mas eu diria que é mais por insuficiência do 7950X 3D por conta do seu clock mais baixo, por conta da sua sensibilidade à temperatura do 3D Cache. Em single thread, novamente, o 14.900KF em baseline ganha do 9950X, né? Então, o 9900X, pelo menos em single thread, chega ali bem perto, né? Fica incomodando, talvez liberando o power target dele, ele consiga entregar isso, mas são testes que a gente precisa ver ao longo do tempo. Excel, os Ryzen de nova geração, não sei se necessariamente pelo single thread, ou o que seria exatamente, conseguem um tempo muito melhor do que todos os outros processadores que a gente testou na geração passada. Mas, interessantemente, os Intel têm uma pequena dificuldade de fazer esses cálculos dessa planilha randomizada e tem um resultado um pouquinho pior até do que o Ryzen 5 7600. Esse workload deve ser um workload em single thread, mas de alguma forma não é bem aproveitado pela Intel nesse caso. No Performance Test aí nós tivemos o 9950X realmente bem superior ao 14.900KF em vários workloads. O 9900X ele chega perto, quer dizer, não é perto, né, mas ele está mais perto do 14.900KF do que do 9700X, que na verdade ainda é um pouco, né, semelhante ao 7950X 3D. De novo, aquele negócio sabe, não empolga, cara. Não empolga. Não é o tipo de processador que eu digo assim, pô, pra você que tá no high-end, vai nesse e tal, que é o melhor. Não dá pra dizer isso. Aqui no Minhara nós tivemos um resultado estranho. O 14.900KF empatou com o 9600X, que perdeu pro Ryzen 5 7600. A partir daí, tudo normal. 7700
perde pro 9700X, perde pro 7950X 3D, mas aí o 7950X 3D perde pro 9900X, a depender do caso tudo bem, ganha arquitetural, vai single thread, e aí o 9950X, beleza, mas 14900KF perder pro 7600, cara, não sei. Agora vamos pros games, cara. Muita gente tava curiosa a respeito do 9950X por conta do 7950X 3D. E aí o que a gente fez? Vamos fazer esse comparativo com o 7950X 3D. A gente não tem o 7800X 3D, tá, pessoal? A gente não tem o 14600KF, nem o K. Mas a gente colocou tanto o 14900K com 6000 MHz C30, que é a memória que a gente usa no Ryzen. Colocamos também a memória que melhor rodava aqui com a gente, que era 7200 MHz, a gente baixava para 7000, com CL34, tá? E colocamos os dois testes, né, aí para vocês, bem como o 7950X 3D em modo Creator Mode e em modo Game Mode. Vamos dar uma olhada. Em Alan Wake 2, pessoal, nós temos uma semelhança muito grande e mesmo estando o jogo em 1080p médio, a gente está falando de uma discrepância que estaria na margem de erro. Como o teste não é de uma cena fixa e sim rodando daqui para ali, provavelmente essas nuances são muito mais da movimentação do mouse do que da incompetência de um processador que a gente esteja trazendo aqui. A grande maioria deles roda super suave, sem problema nenhum. O que você estiver rodando aí vai estar tranquilo. Já Assassin's Creed Mirage, não. Em Assassin's Creed Mirage nós temos, em 1080p médio com FSR equilibrado, processadores melhores do que os outros. O 7950X 3D, tanto em Game Mode quanto em Creator Mode, ele roda lá no topo. E aí depois vem o 14900KF com 7000 MHz e o 14900KF com 6000 MHz. E só então vem o 9950X, que tem um frame time um pouquinho piorado. O 9900X praticamente empata com o 9950X, ficando aqui, nesse caso, um bom custo-benefício para games e workloads, se você começar a pensar nesse sentido. Em Dying Light, pessoal, tem uma situação muito semelhante à situação de Alan Wake. Só que Dying Light é uma cena fixa. Então, não tem aqui a discrepância causada pelo movimento do mouse ou algum erro manual da pessoa que está testando. Então, nesse caso, eu diria que há uma pequena discrepância entre os processadores. Entretanto, cara, assim, nesse mundo de 355 FPS, você perder por 10, 12 FPS não é muita coisa. Do 9600X para o 7950X 3D em Game Mode, a diferença é muito pequena, cara. Far Cry 6, 1080p médio, FSR qualidade. Aqui o 7950X 3D em Game Mode dá uma pisa, dá uma surra. Mas 14900KF, seja em 7000 e 6000, também vence do 9950X e 9900X. Os dois ficam bem semelhantes ali em performance, o 9950X tendo um pouquinho melhor de frame time, mas assim, esse benchmark ele é meio zoado, então às vezes ele dá um spike, às vezes ele não dá. Se atenham mais ao FPS médio e não tanto ao spike. Então a performance desses dois processadores novos da AMD é muito semelhante e perde para o 14900KF. E nem se fala em relação ao 7950X 3D. God of War em 1080p médio, FSR qualidade, o 7950X 3D em Game Mode, pelo amor de Deus, né, gente? É uma ofensa. Claramente a arquitetura Zen é melhor em termos de performance do que a arquitetura Raptor Lake, né? O 14900KF ali fica abaixo do 9950X e do 9900X. E o 9700X fica até melhor em termos de qualidade visual do que o 14900KF. Porque o KF ele tem um drop, né, menor. No caso, você vai ter a sensação do drop ser maior, né? Mas o nível de queda ali é 262 contra 285. Então, eu ainda ficaria com o 9950X para esse tipo de jogo. O 7950X 3D, interessantemente, em modo Creator, ele fica bem pior, né? É incrível isso. E aí advém daí o problema que é ter o 7950X 3D. Você tem que meio que descobrir cada setting para cada jogo para extrair o máximo que tu podes do processador. Aí isso é um pouquinho chato. Então, para quem quer só jogar o 7800X 3D, é o que há. Não tem jeito. Hellblade 2 aí já foi domínio do 14900KF e do 7950X 3D.
mas eles também não estão muito acima do 9950X, do 9700X, do 9900X. São todos eles bons processadores para se jogar, tranquilo, sem problema nenhum, jogando aí no Hellblade 2, 1080p baixo, XeSS balanceado. The Last of Us, parte 1. Nós temos aqui, cara, um negócio meio estranho, cara. Esse jogo, francamente, é muito bugado. Mas, de toda maneira, o 14900KF na frente, seja em 6000 ou 7000. O 7950X 3D em Game Mode deu uma boa performance mesmo. Eu diria até que, na verdade, se você for tomar por conta a qualidade, quem rodou melhor foi o 7950X 3D, apesar de estar 1 FPS abaixo do 14900KF e 1 FPS e 2 FPS abaixo de 6000 MHz, ele tem o melhor frame time. Agora, o 9900X teve a performance 7600, cara. Depois que a gente faz esses testes e verifica essas coisas, a gente só pode concluir uma coisa: ou o jogo tá bugado, ou o processador tá bugado para esse jogo, ou simplesmente esse negócio, não sei, ele funciona direito, esse benchmark. Apesar deles ter um benchmark de uma cena fixa no início do jogo, não tem um comportamento dentro do esperado. Como é que um 9600X, por exemplo, vai render melhor do que um 9700X, do 9900X? Resident Evil 4, nós tivemos ali o 7950X 3D de novo, no topo, seja em Game Mode, seja em Creator Mode. O 9950X chega ali perto, da mesma forma o 14900KF, que eu diria que roda um pouquinho melhor, mas você não vai perceber essa diferença. O 9900X é novamente um bom processador, não vai dever em nada para os outros, mas é um pouquinho abaixo. Spider-Man Miles Morales, esse jogo ele tem um cap em 250 FPS, tá, pessoal? Então os processadores não vão conseguir ir muito longe, mas de qualquer maneira deu para ver ainda uma diferença entre eles. O 14900KF, tiquinho superior ao 9950X, que está um tiquinho acima do 7950X 3D. O Game Mode do 7950X 3D fez ele render pior do que o 9900X, mas todos esses processadores ali chegaram basicamente no mesmo lugar, travaram em 250 boa parte do tempo, nas partes que tiveram queda deixaram chegar nessa média aí. E por último, o Starfield, 14900KF com uma boa vantagem, 10 FPS a mais do 7950X 3D. O X3D, quando está em Game Mode, ele rende menos de média, mas melhor de quedas, então um pouquinho mais estável, ainda superior relativamente ao 9950X, mas que rende semelhante. Não dá para dizer que um processador que rende igual ao 7950X num jogo está rendendo mal, mas de qualquer maneira ainda rende abaixo dos processadores da Intel. O 9900X, que aí eu tô começando a achar que o meu 9900X não estava muito legal, porque teve isso, né? Teve performance de alguns processadores que estava meio estranho. Ele está rendendo pior do que o Ryzen 7700. Enfim. Agora vamos falar de energia e temperatura. A gente pegou o 9950X e o 9900X, rodamos 5 minutos de Summer Event de 2024 e verificamos o comportamento deles em termos de energia. Vamos dar uma olhada. Nosso querido 9900X beira ali os 200 watts de consumo boa parte do tempo. E o nosso querido 9900X está ali em 160, 161 watts de energia consumida pelo processador, segundo relata o HW Info. Isso se manteve pelos seus 5 minutos. Vamos agora para temperatura. Esse processador já tem um TDP liberado, né? Então, nós estamos falando de 170 watts, 125, diferente dos 65 dos processadores que a gente testou até o momento. E aí agora não, agora ele já não tem tanta preocupação com temperatura, ele já pressupõe que você vai investir num watercooler decente. O 9900X, ele tem uma boa temperatura, 83 graus, um processador que rende muito bem, né? Mas o 9950X, ele já vai para 94, então você já vai precisar de um bom watercooler para refrigerar essa brincadeira aqui. Em jogos, todos os Ryzen que eu testei, ficam em torno de 70, 71 graus. Eu acho uma temperatura alta para quem está rodando games, e principalmente em idle, pessoal. Em idle, a temperatura desses processadores é muito alta. Agora, a conclusão a respeito do que eu achei desses dois últimos processadores que a AMD lançou, o 9950X e o 9900X. O 9950X é um patamar que tenta ser de primeiro lugar. Muitas vezes ele ganha do 14900K,
Gostaria de ver o KS, como que se compararia com ele. Imagino até que, cara, ia rivalizar muito perto mesmo. Só que, de toda maneira, o Ryzen 9950X é mais eficiente. Ele vai ter uma temperatura menor, porque o Intel chega em 100. Se você liberar, chega em 105. Ele vai ter um consumo menor, menos energia. E aí, para o cara que realmente vai trabalhar com esse processador várias horas e tem um negócio, essa diferença de consumo, ela vai fazer diferença no custo. Então, se o processador da AMD é tecnicamente mais barato e te custa menos energia, rendendo a mesma coisa ou um pouquinho mais, já é um ganho para quem está pensando em pegar um processador, seja da Intel, seja da AMD. Entretanto, para gente que é gamer, com certeza o 7800X 3D é uma pedida muito melhor. Se a gente pudesse trazer aqui o DaVinci Resolve e o Premiere Pro, que são testados pelo suíte do Puget Systems, que eles não doaram porque eles só doam para quem é youtuber americano, eu pedi para eles, mas eles não doaram, a gente provavelmente teria que não faria muita diferença entre os dois e eles não usam todos os núcleos. Então, o 7800X 3D, mesmo tendo só 8 núcleos, ele vai render super bem em boa parte dos workloads de edição de vídeo, vai render bem pra caramba em games, não vai ter toda essa parafernália de liga o Core Park em modo econômico, game bar, game mode, não sei o que, não vai ter nada disso. É só você sentar e jogar e ele vai render o máximo possível. Mas para criadores, e quando eu digo criadores, não é de conteúdo, gente, mas criador é empresário, é gente que trabalha com engenharia, gente que trabalha com 3D, com animação, com coisa complexa de verdade. Aí o 9950X faz sentido porque ele rende melhor, ele usa bem seus núcleos, ele é econômico e ele é mais barato. Mas, pro resto, cara, francamente, assim, ter esperado 2 anos para isso não é empolgante. E lançamento de CPU high-end obrigatoriamente tem que ser empolgante porque eles nunca são baratos. Entretanto, a estratégia da AMD, ao meu ver, é criar uma escadinha para que a galera que está na M4 tenha várias opções para continuar. E nisso ela está sendo sensacional. Lançou agora o 5500X 3D, para a galera já se acostumar com o Cache 3D, ficar ainda na M4, a galera não tem grana, mas fidelizar esse pessoal para que quando ela queira migrar, ela tenha várias opções, seja da série 7000, da série 8000, da série 9000, e nisso ela está tendo sucesso. Entretanto, eu não estou preocupado com o sucesso da AMD, eu estou preocupado com o mercado evoluindo, e nisso eu acho que eles não conseguiram. Tá bom, pessoal? O 9900X é aquilo, né? É tipo o 14600KF. Não é um processador muito rápido, do mais rápido de todos, mas também não é um processador ruim, é um processador que entrega muita coisa, é um processador que no all-around tá bem, tá tranquilo, tem um TDP menor, tem uma temperatura menor. Então fica assim, pro cara que não tá querendo o topo de linha, mas que quer uma performance bacana de uma maneira geral, é um bom processador. Mas, novamente, não empolga, não demonstra uma evolução tecnológica, não demonstra uma revolução, uma coisa de que realmente se diz, nossa, agora os caras estão inovando. E com relação à decepção de alguns pontos do IPC, eu explico muito rapidamente. IPC, gente, ele não é uma instrução geral. Então, para algumas instruções, você pode ter uma melhor arquitetural de branch prediction, single core, de aumento de performance específica para aquele tipo de instrução e não ter para outra. Como a gente viu aqui, para compressão e descompressão, parece que a AMD não mudou nada, continua o mesmo processador, só mudou que agora é 4 nanômetros em vez de 5 nanômetros e de 6 nanômetros em vez de 7 nanômetros no IO-Die, e isso deixa o processador mais rápido e mais eficiente. Mas parece que a arquitetura é a mesma em algumas instruções. Em outras instruções, aí já parece que realmente nós temos um ganho, nós temos melhorias, e aí não se limitam apenas ao ganho de clock, né, e ao ganho de eficiência. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.